Você ainda não entendeu que história é essa? Que Jesus, há quase 2000 anos atrás, morreu numa cruz por mim. Como é isso, se eu nem lá estava? Mas o ser humano tem uma dívida, na realidade tinha uma dívida com Deus. Dívida essa chamada pecado. Foi citado aqui sobre a nossa criação. Quando Deus nos formou da matéria-prima que é o barro. E isso é tão maravilhoso, irmãos, que a Bíblia diz que do pó viemos e para o pó voltaremos. E isso é o lugar, a condição em que todos se igualam ao pó. Do maior ao menor, do mais poderoso ao mais inferior. Um dia todos estaremos igual. E quando Deus criou eu e você, Ele não nos criou para viver na prática do pecado. Ele criou você e eu para sermos adoradores. Mas todo mundo conhece a historinha de Adão e Eva, que trilharam caminhos errados na desobediência a Deus. E o pecado nos endividou com o Senhor. E a palavra do Senhor fala que o salário do pecado é a morte. Então isso significa que quem peca, morre. Mas eu não falo simplesmente de uma morte física, uma morte natural. Mas a Bíblia relata algo chamado de segunda morte, que é a morte espiritual, quando a nossa alma é lançada no inferno. Então, o preço do pecado era a nossa morte. Estávamos sentenciados ao inferno. Mas aí foi aonde Jesus Cristo entrou na história, com o seu amor imensurável, indizível. Porque eu poderia pagar a minha dívida, é verdade. De que forma? Morrendo e indo para o inferno. Estaria paga. Porque eu pequei. Eu mereceria morrer. Mas a Bíblia conta que Jesus andou nessa terra por cerca de 33 anos. E cumpriu toda a lei. E não pecou. Mas todos nós conhecemos que Ele foi pendurado numa cruz e morto. Mas se Cristo não pecou, por que Ele morreu? Se o salário do pecado é a morte, e Ele não pecou, mas morreu, aí se entende que Ele não morreu por pecados que Ele cometeu, mas pelo meu e pelo seu pecado. Cristo assumiu a minha e a sua dívida. E hoje nós temos acesso